Vamos lá, gente. Eu sou o Carlos Corrêa. Esse é mais um estudo semanal da língua chinesa, dos analetas de Confúcio, a partir das interpretações do professor Simson Roque, de Singapura. Esse estudo acontece toda quarta-feira, sempre às 20 horas, e os vídeos vão ficar disponíveis no IGTV da língua chinesa aqui no Instagram, e depois a gente sobe no canal da língua chinesa no YouTube. Então, agradecimento e agradeço a presença de todo mundo que vai acompanhar aí e de quem vai assistir depois também, e a presença da Carolina. Obrigada. Bom, meu nome é Carolina Wendel. Eu quero fazer um agradecimento ao professor Simson Roque, né, o nosso mestre Sim de Singapura, que fez com a gente esse projeto. E também quero agradecer aos nossos tradutores, a Lúcia Helena Nobre Souza e o Ken Tan Lin. E os grupos de estudos do Mestre Sim de Piracicaba e de Jundiaí, que sempre deram todo apoio, toda a força para esse projeto. E, bom, agradecer a todo mundo que está assistindo, que vai assistir as gravações, e ao Carlos. Muito bem, gente. Vamos lá, então. A nossa frase de hoje. Muito bem. Zilu perguntou sobre como se tornar uma pessoa instruída. Mestre disse: se uma pessoa possuir a sabedoria de Jiang Wuzhong, a moderação ou ausência de cobiça de Kung Chuo, a coragem de Zhuangzi, da cidade de Tian, os dons artísticos, as habilidades de Jantiu e os refina com os ritos e com a música, pode-se considerar um homem instruído. E completou: atualmente, talvez menos coisas bastem para essa qualificação. Ser uma pessoa, ao ver vantagens, não perde o senso de justiça, arrisca sua vida quando vê outros em perigo e mantém a palavra em meio a longas tribulações, também pode-se considerar uma pessoa instruída. Bom, a explicação do mestre Sim para essa frase é que o ponto principal não é ser instruído. O ponto principal é como conseguir ser uma pessoa que tem um caráter humano pleno. O ponto principal é concluir essa virtude plena, é concluir isso. Por isso Confúcio disse: vai ter que aprender com essa pessoa que é inteligente, vai ter que aprender com aquela outra que não tem preguiça, e com aquela terceira que é tão corajosa, e com aquela quarta que é tão talentosa. Depois, através de certos tipos de rituais e de música, esse tipo de pessoa já pode ser considerada uma pessoa plena. Aqui ele fala de 4 virtudes. Primeiro, tem sabedoria, é inteligente. Segundo, não tem cobiça, é uma pessoa pura, é uma pessoa que não se corrompe. Terceiro, tem coragem, é uma pessoa que consegue assumir. Quarto, refere-se à arte, é uma pessoa habilidosa. Naquela época, né, naquela época anterior à época de Confúcio, isso era considerado uma pessoa plena. Então o Confúcio disse: uma pessoa plena dessa época, né, da época de Confúcio,
já é diferente. Já não é igual ao padrão de uma pessoa plena daquela época de antigamente, né? Daquela época anterior à época de Confúcio. Na época de Confúcio, ele considera as seguintes características para considerar que uma pessoa tem um caráter pleno. Primeiro, quando está diante de um benefício, ela pensa na justiça. Ela pondera se aquele benefício é justo. Segundo, quando ela vê as pessoas em perigo, ela usa a sua vida para salvar a vida dos outros. Terceiro, das coisas que ela fala a vida inteira, ela nunca esquece as promessas que ela faz. Assim, esta pessoa, na época de Confúcio, pode ser considerada uma pessoa de caráter pleno. Isso significa que o padrão de antigamente é diferente do padrão da época de Confúcio. Então, o Confúcio, quando fala sobre o padrão, fala sobre o padrão atual, ou seja, ele fala daquele padrão que naquela época, né, na época dele, na época do Confúcio, era uma necessidade da sociedade. E agora o mestre Sim vai falar sobre uma necessidade da nossa época. Uma vez, um aluno jovem falou o seguinte para o mestre Sim. Falou que o milagre que a nossa época precisa, que a nossa sociedade precisa, não é como esses milagres que acontecem nas igrejas. Um milagre para a nossa época seria conseguir fazer os jovens brasileiros saírem das drogas. Se você conseguir fazer isso, então você já vai estar fazendo um milagre desta época. Entendeu? Porque até hoje no Brasil, todos os tipos de milagre, de qualquer ordem religiosa, não conseguiram resolver o problema das drogas no Brasil. Então, esse tipo de milagre que vemos nas igrejas não adianta, porque eles são todos milagres da época de Israel, mas não são um tipo de milagre da nossa época. É por isso que agora nós falamos sobre um instituto de ensinamentos de Confúcio, porque a verdadeira educação para o mundo, nessa época, é a educação de natureza humana, é a educação de moral e de ética. Uma educação que não contempla essas coisas não pode ser considerada adequada para a necessidade da nossa época atual. É por isso que nós fazemos esse tipo de educação, porque isso é que é a verdadeira educação. Isso é a missão de um santuário. É diferente daquele padrão da época do Confúcio. Uma vez, o mestre do mestre Sim disse: você pediu para Deus amar você. Você pediu para os anjos amarem você. Você pediu para Buda ajudar você. Mas não importa a voz de Deus nem a voz dos anjos. Não importa o tamanho grandioso deles. Tudo isso perde para o amor mútuo entre vocês. Não importa o tamanho do amor de Deus. Se os seres humanos têm um amor mútuo, então isso é um tipo de amor grandioso, um amor do universo. Estamos precisando desse amor nesse momento. Não é o amor de Deus ou o amor de um mestre. Porque enquanto nós não amarmos uns aos outros, então o que pode fazer o amor de um mestre? Não irá adiantar. Entendeu? Aí o comentário do mestre Sim vai até aqui. Eu fiz um comentário, né, também sobre essa frase. O meu comentário pessoal é que a minha opinião, né, sobre essa frase não é uma explicação da frase, mas é uma opinião relacionada a esse assunto. As necessidades da nossa época têm muito a ver com amarmos uns aos outros. Mas para conseguirmos amar uns aos outros de uma forma saudável, precisamos ser capazes de equilibrar a nós mesmos.
Isso envolve a nossa saúde física, mental, emocional, né? O nosso corpo, nossos pensamentos, nossas emoções. Em relação ao nosso corpo, convém estar atento à alimentação saudável, né? Prática de exercícios físicos, horas de sono, e a forma como nós respiramos também, né? Existem diferentes formas de respirar que nos ajudam a lidar com diferentes situações. E em relação aos nossos pensamentos e emoções, existe um conceito no budismo que é um conceito que eu aprendi esses dias, né? Eu assisti uma live com o Dr. Plínio Tsai e ele falou brevemente sobre a vacuidade. Eu não conhecia esse termo, fiquei sabendo agora, esses dias que eu assisti a gravação da live dele. Bom, eu achei interessante e fui pesquisar um pouco mais. A vacuidade é um conceito budista que foi, por muito tempo, traduzido de forma errada. Ele era traduzido como vazio. No Ocidente, aquilo que chamamos de vazio, né, o vazio existencial, é algo que provoca uma angústia, um mal-estar, uma sensação de incompletude e até de abandono, de perda, né, de vitimismo. Essa sensação acontece principalmente quando permitimos que o nosso centro, a nossa principal referência, esteja do lado de fora de nós mesmos. Por exemplo, quando nos sentimos abandonados, será que foram os outros que nos abandonaram? Ou será que nós é que abandonamos a nós mesmos? Será que não fomos nós que nos perdemos de nós mesmos e depois nos frustramos porque tínhamos a expectativa de nos encontrar nas outras pessoas? Quando buscamos nos equilibrar, convém trazer o nosso ponto de equilíbrio, o nosso centro, para dentro de nós mesmos. Não convém buscar o nosso centro em outra pessoa, nem num projeto, nem num mestre, nem num relacionamento, nem numa filosofia ou numa religião. Isso não quer dizer que não podemos ficar felizes, tristes, chateados, apaixonados. Claro que podemos sentir tudo isso em relação ao outro, mas tendo a consciência de que nós somos muito mais do que os nossos pensamentos e as nossas emoções. Nós, seres humanos, temos o potencial de estar acima de tudo isso. Nós temos a capacidade de ser aquele que consegue observar os nossos próprios pensamentos e emoções. É como participar de um jogo ou ir ao cinema. Você pode se permitir viver aquelas emoções enquanto joga ou enquanto assiste o filme. Mas você sabe que aquilo não é de verdade. É uma brincadeira, é uma ilusão. Aquelas pessoas são apenas atores. Não fazem parte da vida real. Na vacuidade, aquilo que chamamos comumente de vida real é colocado em xeque. A vacuidade, né, aí, no meu entender, refere-se à capacidade de estar acima da nossa mente, de estar acima dos nossos pensamentos e emoções, e de poder observá-los de fora, como alguém que assiste um filme. Quando conseguimos observar isso sem julgamentos, quando permitimos que pensamentos e emoções cheguem e vão embora da nossa mente, sem querer se apegar a eles e sem querer excluí-los ou reprimi-los, né? Aos poucos vamos abrindo espaço de vacuidade, um espaço que está acima da dualidade, né? Acima da necessidade de julgar o que é bom ou ruim, o que é certo e errado, e assim por diante. A vacuidade é tudo e nada ao mesmo tempo. A única coisa que existe é a impermanência, é a transformação, é a mudança. Quando tudo se transforma o tempo todo, toda angústia e todo sofrimento perdem o sentido. Assim, livre de apegos, opressões e julgamentos, na vacuidade é possível sentir felicidade, leveza, paz, e a mente se abre para infinitas possibilidades. Bom, então relacionando isso, esse conceito novo que eu aprendi, ainda estou aprendendo, né? Estou começando a aprender sobre esse conceito de vacuidade. Eu imagino que a capacidade de buscar
de buscar essa vacuidade seja importante para uma pessoa da nossa época que possa ser considerada instruída ou que busque uma elevação do seu caráter. Esse é o meu comentário sobre essa frase, minha opinião, minha contextualização sobre essa frase. Muito bem. Vamos lá, então. Vou comentar aqui também. Vou dar meu pitaco. Bom, essa frase aí tem duas partes, vamos dizer assim. Uma que é o passado e a outra que é o presente. Esse pessoal do passado, então, tem lá sabedoria, moderação, coragem, dom artístico. Tudo isso daí tem sentido se você refinar com o rito e a música. Então, ali, ponto principal ali é o rito. Hoje em dia, na segunda parte da frase, ou seja, o presente, você tem lá o senso de justiça, você tem arriscar a vida, você tem manter a palavra. Então, o que une, o que conecta o passado e o presente aí? O rito e a justiça, o que foi traduzido por justiça e o que foi traduzido por rito aí. O que foi traduzido por rito é o li. Então, o li, num resumão assim, a gente poderia definir o li. Não é uma definição definitiva. É a definição que muda, que vai mudar. Pode mudar. Outras pessoas vão definir de outro jeito. Mas vamos definir aqui como respeito pelo outro. O li, os ritos, significa o respeito pelos outros. Pelo outro, pelos outros. Pelas outras, pela outra, e por aí vai. A justiça foi traduzida aí, no original é o I. I foi traduzido por justiça. Geralmente pode ser traduzido por justeza também. Qual que é o sentido? Vamos definir aqui. O que é apropriado ao contexto, a cada contexto. A sua ação, em relação a cada contexto. Então você tem duas coisas que se conectam aí. O respeito pelos outros e o que é apropriado ao contexto. Vocês percebem que essas duas ideias aí, elas têm a ver com você e com os outros, com o que a gente chama de eu e com o que a gente chama de outro. Então, nesse sentido, a ideia não é você dizer eu e o outro, ou eu mais o outro, ou eu é o outro, alguma coisa assim, o outro é eu, alguma coisa assim. É a junção deles. Então você poderia usar eu, outro, ou outro, eu. É tudo junto. Eu, outro, eu. Qual que é a base desse negócio aí? O que está pela base para você usar, para esses dois aí tá aí junto, separado e junto ao mesmo tempo? Unindo aí o passado e o presente. Qual que é a ideia geral aí? O yang. Então o yang a gente vê várias vezes no Analepos. O yang ele vai sendo definido de várias vezes no Analepos, assim como o li, assim como, né, o rito, assim como a justiça, por aí vai. Você vai tendo várias definições lá. A base do yang, então, ele está na base dos dois. Ele é o que conecta aí o passado e o presente. Aí está sendo, ele aparece aí como li e como justiça. Então é o yang. O yang geralmente traduzido por benevolência. Benevolência é geralmente traduzido benevolência. O que quer dizer essa benevolência aí? Como é que dá para a gente definir ela? A gente poderia definir ela como a humanidade pela relação. Então, uma pessoa, ela só é uma pessoa em relação a outra pessoa. Com outra pessoa, a gente só é junto. A gente não é separado. A gente, repetindo, então, humanidade pela relação. Então, uma pessoa é em relação a outra. Ela se torna humana nas relações, né? Na vivência em grupo, alguma coisa assim. Então, essa que é o que estaria aí na base dessa frase, vamos dizer assim. Veja só, o yang, a benevolência aí, e os ritos são vamos dizer assim, duas palavras, né? Dois conceitos, duas ideias, sei lá o quê, que são os mais
vamos dizer assim, os mais citados no Analectos. São as palavras que aparecem mais do que as outras. Então, o Yang, a benevolência, o rito, são, assim, super importantes, né? Então, nesse sentido, o que é outra coisa, outras duas coisas aí que eu acho que é importante, outras três coisas aí que são importantes de destacar, então. Quer dizer que, volto a dizer, né, isso não é uma máxima. Ou seja, a tradução, do jeito que é traduzido, faz parecer uma coisa assim positiva. Então, a gente já viu isso em outros momentos, né? A gente já revisou aí, a gente já mexeu com a tradução, já lidou né, com o chinês tradicional ali, a gente viu várias vezes aí que não se trata, né, de uma coisa, de uma imposição, ele está impondo as coisas ali, é isso, é isso, é isso e é isso. Não, 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 não. Não é uma máxima, né? É uma discussão. Apresenta uma discussão ali. Por quê? Porque o Chang Jiang, né? Chang Jiang, a pessoa que está traduzido por pessoa instruída aí, pode ser traduzido aí por pessoa que pode se realizar. Pessoa que pode se realizar. Ele não está fechando as portas aí, ele está abrindo a possibilidade aí. Entende? Você pode se realizar pelos ritos e pela justeza. Entende? Com base em você ser humano com os outros humanos. É aí que você adquire sua humanidade, vamos dizer assim. Quando eu falo adquire, eu estou usando assim, eu tô construindo uma frase em português. Adquirir não é a ideia aí, né? Ter, possuir, não é essa parada aí. Mas vamos lá. Outra coisa também que daí é importante ressaltar aí também, né, que se a base aí é o de relação, humanidade pela relação, você se torna humano pela relação com os outros, então quer dizer que não vejo como correto você interpretar essa primeira parte, que vamos dizer que eu estou chamando do passado, como algo superior ou pessoas superiores, as pessoas superiores do passado, e as pessoas do presente como inferiores, entende? Logo, não é essa a ideia aí. Então, por que não é a ideia aí? Vamos dizer assim, se você não tem acesso aos clássicos, então isso não pode ser um problema para aquelas pessoas daquela época, porque não é todo mundo, volta naquela questão de novo, não é todo mundo que não tinha e teria acesso aos clássicos, à leitura e tudo mais. Se a pessoa não tem, então ela rodou. Como é que é isso? Então esse é um ponto assim bem que sempre a gente tem que estar destacando aí de novo e de novo. O que vocês acham disso daí? Vocês compram essa ideia aí de superior e inferior, pessoas superiores e pessoas inferiores? Mesmo que seja moralmente, a gente já mexeu com isso daí antes já. A gente já mexeu com o que geralmente é traduzido como pessoas superiores. Aí a gente viu que a conversa vai para outro lado aí. Não é a separação, é a junção, vamos dizer assim. Então, por quê? Outra coisa também, porque a base do o que une o passado e o presente aí, volta naquela conversa de novo, o shue, ou seja, o estudo na palavra ali, estudo, né? Você tem a conexão ali da pessoa mais velha com a pessoa mais nova. E no meio ali a gente tem as cruzes ali. Aquilo ali pode ser traduzido como interação, relação. Fico por aqui. Então, é essa a ideia aí que eu queria passar para vocês aí. A gente, de novo, questionar um monte de coisa aí que geralmente associam os analetos e tudo mais. Fico por aqui. Se ninguém tiver alguma questão hoje, gente, a gente fica por aqui mesmo. Dá um tempinho para vocês formularem alguma questão, se quiserem. A gente dá um tempinho aqui, senão tá de boa hoje. Não sei se eu me expressei adequadamente, mas a gente tentou, né? Idem.
Bom, o pessoal tá tranquilo, então a gente fica por aqui hoje. Tá, joia. Obrigada, pessoal. Obrigada, Carlos. Boa noite para todo mundo e até quarta que vem. Valeu, gente. Até mais, hein?